Oiê, bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vocês vão acompanhar uma noite de estudos comigo. E a primeira coisa que eu faço antes de estudar é pegar alguma coisa para comer. Então, nesse dia eu peguei uma uva e depois eu enchi a minha caneca de água, porque eu bebo muita água enquanto eu estou estudando e no meu dia também eu gosto muito. Então, eu sempre deixo aí do meu ladinho enquanto eu vou estudando, eu vou comendo e bebendo água. Eu fui fazer uma atividade de psicopatologia especial e eu vou explicar aqui para vocês o estresse que eu tive com essa atividade. A professora passou algumas questões para a gente fazer sobre esquizofrenia e essas questões ajudariam a gente a fazer a prova, porque a primeira prova de todas as matérias foi um trabalho e agora a segunda prova vai ser uma prova presencial normal. Só que ela passou essas questões sem dar a matéria antes, então ela simplesmente fez as perguntas e mandou a gente pesquisar no DSM-5, que é o que eu estou fazendo aí, eu estou procurando a parte que fala sobre esquizofrenia para poder conseguir responder essas questões. Então ela simplesmente passou, falou para a gente olhar o DSM e é isso, se virem. E simplesmente as perguntas dela não estavam batendo com o DSM, né? Não tinha muita resposta ali, não tinha muito o que fazer. Então eu respondi algumas coisas do que eu achava, mas mesmo assim eu passei muita raiva respondendo. E agora eu posso falar com propriedade para vocês, porque essa aula já passou e simplesmente as respostas que ela deu na aula não estavam no DSM, estava em outro livro. Ou seja, fiz tudo à toa, passei raiva à toa, porque as respostas não eram assim exatamente o que ela queria. Mas agora não tem mais o que fazer, né? Já passou e é isso. Então eu comecei fazendo um título, né? Respostas, questões de esquizofrenia, porque eu já sabia que o que eu ia botar embaixo era a resposta das questões. Então eu fui respondendo com o que eu achava que era, que como eu falei, as questões não estavam batendo muito com o DSM e eu não tive contato algum com essa matéria, então eu não sabia algumas coisas, né? E eu sempre faço as anotações no caderno da matéria. Qualquer anotação que eu faça relacionado a um assunto que está dentro dessa matéria, eu faço no caderno da matéria. Eu junto tudo no caderno, porque quando eu for estudar, eu sei que vai estar ali, não vai estar em outro lugar, em uma folha de fichário ou qualquer outra coisa do tipo. Eu sei que vai estar tudo ali, porque eu não faço resumo, então eu preciso ser mais organizada possível. Eu não posso ter anotações em vários lugares. Eu parei de fazer resumo a partir do segundo período, quando eu percebi que realmente resumo não me ajudava em nada. Às vezes eu perdia mais de 2 horas fazendo resumo e eu não aprendia nada e às vezes não conseguia nem gravar. Então, assim, estava sendo zero funcional para mim, então eu parei de fazer resumo. E eu aprendo realmente só explicando a matéria para mim mesma, para o espelho, para qualquer pessoa que estiver do meu lado. Eu só aprendo desse jeito, explicando. Então não tem porquê eu perder meu tempo fazendo resumo se eu não vou absorver nada do que está ali. Porque quando eu fazia resumo, eu só ficava preocupada com a aparência do resumo, se a minha letra estava bonita ou não, se ele estava colorido o suficiente. Então eu não estava preocupada com a matéria em si, em absorver aquilo. Eu estava preocupada em escrever a matéria. E às vezes eu não conseguia nem resumir determinadas coisas. Eu escrevia muito e não aprendia nada. Então, realmente, eu tirei o resumo da minha vida e foi a melhor coisa que eu fiz. Agora eu não perco mais o meu tempo, porque realmente não sou essa pessoa que aprende escrevendo. Muita gente só aprende escrevendo, né, fazendo resumo, mas eu não sou essa pessoa e eu aprendi isso na prática, testando o que funciona ou não para mim. E me conta aqui embaixo qual é o método de estudo que você usa, se você faz resumo ou não, que eu quero muito saber, porque realmente são pessoas diferentes, então cada um aprende de uma forma. E já que você já comentou o seu método de estudo, agora eu vou falar um pouquinho do meu. E tudo começa na sala de aula. Eu anoto tudo o que os professores falam. Eu evito anotar coisas de slide, porque eu sei que eu vou ter acesso depois, né, na hora que eu estiver estudando, a esses slides. Então, eu evito ficar perdendo meu tempo anotando uma coisa que na hora do meu estudo eu vou ter disponível.
Então, eu sempre foco na fala dos professores, que são muito importantes. E eu sei que eu não vou ter o replay das falas dele, como nas aulas online. Então, eu sempre presto muita atenção no que eles falam para poder conseguir anotar tudo certinho. E eu sempre anoto com as minhas palavras, para eu realmente conseguir entender quando eu for pegar para estudar as minhas anotações. E a segunda coisa é a leitura ativa. Eu faço a leitura ativa de absolutamente tudo, das minhas anotações, dos livros, apostilas que os professores passam, de tudo. Realmente, leitura ativa me faz absorver e aprender aquela matéria. Então, se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre leitura ativa, como funciona, como eu faço, é só deixar aqui nos comentários que eu trago aqui a explicação em algum study vlog. E a terceira coisa é o que realmente me faz aprender e absorver a matéria, que é a autoexplicação, como eu já falei aqui. Eu realmente explico a matéria como se eu fosse a professora e tivesse vários alunos na minha frente. Então, por exemplo, a matéria é transtorno de ansiedade. Então, eu vou falando tudo que eu sei sobre o transtorno com a minha anotação do lado, né? Mas eu evito ficar olhando a minha anotação, porque senão vai ser como se eu estivesse só lendo, né? E não aprendendo a matéria de fato. Então, eu deixo ali para ter um norte, mas aí eu já sei o tema, então eu vou falando, explicando e de vez em quando eu vou olhando para ver, né, se tá faltando alguma coisa, se eu tô esquecendo de algo, e vou fazendo assim para todos os assuntos, todas as matérias. Um item que está na minha lista para poder me ajudar nessa autoexplicação é um quadro branco. Eu queria muito comprar um para poder realmente simular uma sala de aula ali. Isso vai me ajudar demais. Eu tinha um há muitos anos atrás e eu adorava ele porque eu realmente fazia ali como se fosse uma sala de aula e eu aprendia demais. Só que na época, na minha cabeça, eu não sabia que realmente aquilo estava me ajudando, né? Então agora eu sei que a autoexplicação é o meu método de estudo, então eu quero muito comprar um quadro branco e eu sei que vai me ajudar. Então esse é um item que já já vocês vão ver aqui no canal, que eu realmente quero muito comprar. E o último passo, confesso que às vezes eu não faço, mas todas as vezes que eu fiz, eu realmente absorvi a matéria, aprendi, tanto que eu lembro até hoje. Então, na faculdade é muito importante a gente fazer, porque tem muitos assuntos que a gente não vai usar, né? Tem muitas áreas que a gente não vai seguir e a gente não precisa saber de tudo. Mas tem assuntos que a gente precisa saber e precisa levar para a vida, a gente não pode esquecer. E esse último passo é essencial para isso, que são as revisões espaçadas. Então, como funciona? Você vai estudar o conteúdo, né? Você vai ter contato com ele pela primeira vez, vai estudar tudo certinho e daqui a 7 dias você vai estudar ele novamente. Depois, daqui a 30 dias, você vai estudar o mesmo assunto novamente. Tem gente que só faz 7 e 30, mas tem gente que faz mais, né? Depois, mais 30 dias, enfim. O que eu faço realmente é depois de 7 dias e depois 30 dias. Eu acabo não fazendo muito esse último item, porque na faculdade a gente tem muita matéria, uma atrás da outra, sempre tem coisa nova. Então, sempre tem coisa para estudar. Não dá para eu ficar muito querendo estudar conteúdos antigos, enfim, porque sempre tem coisa nova. Mas eu vou me organizar melhor para poder voltar a fazer isso, porque realmente é muito importante. Eu estou no 6º período agora e eu lembro de matéria dos períodos passados, tipo 2º, 3º, só porque eu fiz esse método, né? Esse último passo. Então, realmente, eu acho muito importante e essencial para a aprendizagem ao longo prazo. Então, eu vou me organizar melhor para poder conseguir fazer. Então, eu estou aqui te motivando a fazer e me motivando ao mesmo tempo, me cobrando para poder voltar a fazer, porque realmente funciona, já funcionou para mim e funciona para outras pessoas também. Então, vamos nos motivar a fazer isso, porque realmente vai nos ajudar demais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários sugestões de assuntos para eu trazer nos próximos study vlogs. E é isso, até o próximo vídeo.